Senhor Jesus, celebra a vitória dele. Aleluia. A estrela da manhã, ao Rei Senhor, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, Ele está vivo, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. Aleluia. Celebre a vida do Senhor Jesus em nós. O DNA de Deus está dentro de nós. Nós vivemos a vida de Jesus. Amém? Nós te amamos, Senhor. A tua obra foi perfeita. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. Aleluia! Jesus maravilhoso! Nós te amamos, Senhor. Nós somos filhos de um Deus maravilhoso. Tudo que o Senhor já podia fazer por nós, todas as coisas foram feitas, foi consumado lá na cruz do Calvário. Todo o perdão, toda a paz, toda a cura emocional, toda a cura física, toda a restauração, toda a prosperidade, tudo o Senhor já fez lá na cruz do Calvário. Nós precisamos tomar posse daquilo que já é nosso em Cristo Jesus, porque nós somos filhos. Você e eu somos filhos de Deus. Que alegria, que privilégio, que honra ser chamada filho de Deus. Aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Me perdi, Ele me encontrou. Teu amor por mim, Teu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
amado. Quando alguma coisa, alguma circunstância disser o contrário, você declare: você é amado. Aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mas eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Obrigado, Senhor. A igreja avança, amém? A igreja de Jesus Cristo não parou. A pandemia chegou, mas a igreja de Jesus Cristo avança, porque a igreja de Jesus Cristo não se resume a esse prédio. A igreja de Jesus Cristo sou eu e você, de segunda a segunda lá fora. E nós avançamos, independente daquilo que vemos, daquilo que sentimos, porque nós nos movemos por fé, fé no Filho de Deus. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós celebramos o teu nome nessa manhã, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Ninguém me ama como Ele, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Declare o teu amor por Ele, que fez tudo por você. Declare que você o ama. Ele é tudo pra nós. A morte venceste, o véu
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Não há outro nome mais poderoso. Poderoso esse nome, declare, poderoso sobre a pandemia, sobre as circunstâncias, sobre as enfermidades, sobre as doenças espirituais, emocionais. Ele é mais poderoso, Ele é mais poderoso. Aleluia! Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Celebramos a tua vitória, Senhor. Aleluia! Nos alegramos em ti, Jesus. Pode sentar, queridos. Continue, deixa esse fogo que está dentro do teu coração continuar queimando de amor, de paixão pelo nosso amado Jesus. Esse é um domingo de Santa Ceia. Nós recordamos tudo aquilo que Jesus proporcionou conosco nessa nova aliança. Falar sobre a nova aliança é algo que tem queimado meu coração nesses últimos tempos, mais do que qualquer outro momento. E Jesus, na celebração da ceia com os seus discípulos, no Lucas 22, deixa eu tirar a minha máscara aqui, Lucas 22, 19 e 20, diz o texto assim: ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vocês. A nova aliança. É a aliança que Jesus fez conosco e celebrou através de um marco chamado Santa Ceia. E ele diz: façam isso sempre em minha memória. É algo que deve nortear a nossa vida totalmente, todos os sentidos. Quando nós entendemos o significado do que Cristo fez, isso muda toda a nossa vida. Essa Santa Ceia serve de memória, de recordação. Por isso ele diz: todas as vezes que vocês estiverem juntos, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios também, e é algo que nós temos que celebrar sempre, em todo momento na nossa vida, na nossa casa, talvez antes das refeições juntos, 1, 2, 3 vezes ao dia, porque lembrar o que Cristo fez, lembrar na nova aliança, é mais do que simplesmente um ritual, mas uma declaração de fé, uma declaração do que Ele fez por nós. Uma aliança é um elo legal entre duas pessoas, e esse elo legal vai definir como essas pessoas vão se relacionar. Então, uma aliança define como nós vamos nos relacionar com outra pessoa. Deus entrou em aliança conosco. Foi Ele que entrou em aliança conosco. E essa nova aliança, Ele que definiu como Ele vai se relacionar conosco. E como nós vamos nos relacionar com Ele. Toda aliança, todo acordo tem duas partes. E a parte dele foi uma entrega total, voluntária, da sua própria vida
para morrer no nosso lugar e trazer para cada um de nós a vida dele, a vida que ele tem. E qual é a nossa parte? A nossa parte é fé. Nós entramos com fé. Essa é a nossa parte. Ele entra com tudo, nós entramos com fé. Ele nos dá tudo e nós cremos. E na velha aliança, o homem tinha que sacrificar, tinha que fazer coisas, tinha que seguir normas, leis. Esse nunca foi o desejo de Deus. O autor de Hebreus 10 vai falar sobre isso. Nunca foi. Então, na nova aliança, era imperfeita, ele mostrou que nós não podemos nos relacionar com Deus. Porque sempre na velha aliança, a nossa parte era fazer coisas para agradar a Deus, trazer a bênção de Deus. Fazemos coisas para atrair a presença de Deus, fazemos coisas para sermos abençoados. E se nós quebramos a aliança, somos amaldiçoados. Esse nunca foi o desejo de Deus, mas porque somos pecadores, Deus assim estabeleceu. Mas a nova aliança, e isso tudo acabou. Ele entra com o sacrifício, nós entramos com fé. Na nova aliança, nós não precisamos fazer coisas, sacrificar, obedecer para ser abençoados. Nós entramos com fé. Fé leva à obediência. Mas ela define então o quanto nós vamos receber de tudo aquilo que Jesus nos deu. Então, quem definiu isso foi Deus, nós não podemos mudar isso. Quem definiu como nós vamos relacionar com Ele foi o próprio Deus. E Ele na última ceia, ou na ceia da aliança, Ele diz: esse é o meu corpo, esse é meu sangue, esses são elementos da nova aliança. Eu podia ficar horas aqui falando sobre o que essa nova aliança trouxe para nós. Mas nós cantamos muitas coisas sobre a nova aliança nessa manhã. Falamos o que fomos aceitos, amados, fomos acolhidos, temos uma nova vida, fomos restaurados, fomos santificados, fomos libertos, fomos salvos. Tudo isso é consequência dessa nova aliança. Por isso, celebrem ao Senhor. Esse é um momento de celebração. É um momento que nós lembramos tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que nós recebemos. Então, quando tomar, tome com fé. Fé crendo em tudo aquilo que Ele disse lá na cruz. Está consumado. Pronto. Já terminei a minha obra. João 19:30. Já concluí fechamento dessa aliança. Eu assinei essa aliança lá na cruz. Está totalmente definido por mim. Muito bem, nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos louvar a Deus pela obra maravilhosa que Ele fez conosco. Senhor, muito obrigado por essa maravilhosa aliança, nova aliança. E nós queremos exercitar fé naquilo que o Senhor fez. Exercer fé naquilo que o Senhor realizou. Está consumado. Aqui estão elementos que retratam essa aliança. Pai, aquilo que era imperfeito se tornou perfeito no Teu Filho. Pai, nós Te louvamos, Te honramos, que nós possamos nos apropriar nesta manhã demais, Senhor, das realidades dessa aliança. Tomarmos posse daquilo que o Senhor já fez. Mova nosso coração em direção a esses símbolos, ó Deus, para que eles se tornem em nós realidade, verdade, e conclua a Tua boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso é nome de
Romanos capítulo 11, verso 36, Paulo termina o cântico de vitória dizendo assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. O que ele fez, dá a ele a honra, a glória, o louvor. O que ele realizou na sua obra na cruz, nos permite então honrá-lo com tudo que pertence a ele. Ele comprou o direito de ter tudo, e tudo foi criado por ele, e para ele, e volta a ele todas as coisas. Vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, nesse instante também de gratidão a Deus, de louvor e adoração a Ele, porque a Ele pertence tudo, a nossa vida, os nossos recursos, a nossa alegria, a nossa esperança, tudo vem dEle e vai para Ele, amém? Vamos fazer isso. Você que está em casa pode fazer o seu depósito, há um código de barra, um QR Code que você pode acessar a conta e também depositar. Vamos fazer isso em meio à adoração e o louvor. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? E boa noite também a nossos irmãos que vão logo mais tarde estar com a gente através dos canais do YouTube. Realmente é uma alegria podermos nos reencontrar. Sabemos que as coisas estão voltando gradativamente e cremos que mesmo nesse tempo de dificuldade, Deus tem uma palavra para nossas vidas, tem um desafio para a sua igreja. Nós temos visto ao longo desta temporada que estamos passando de pandemia, como a sociedade, de uma forma geral, tem vivenciado momentos dramáticos, né? E esse drama, essa dificuldade, não tem deixado fora, vamos dizer assim, a igreja. A igreja também está passando por essa situação de uma forma geral, né? De tensão. E essa dificuldade tem colocado a fé da igreja em prova. É evidente para todos nós que a imoralidade tem, de uma forma geral, atingido várias camadas da sociedade. E isso tem trazido um crescimento desmedido de violência. Se vocês acompanham os noticiários, por exemplo, os conflitos interpessoais ao interior da família, aliás, interfamiliares, violência contra a mulher, por exemplo, tem crescido em grande proporção em estes tempos de pandemia. E assim como em outras situações, né, a corrupção tem se espalhado, nós temos visto quanto dinheiro tem sido jogado fora, ou entre aspas, jogado fora, né? Jogado no bolso de alguém que de uma maneira imoral deu valores exorbitantes a aparelhos que não tinham esse valor. Mas a sociedade como um todo tem experimentado esse caos da moralidade, ou esse caos imoral. Parece que, não parece, de fato é uma realidade, né? Uma grande parte da sociedade está moldada por um sistema mundano. O pensamento, a mente, o ser de uma grande parte da sociedade está moldada por esse sistema corrupto.
Então todos querem tirar vantagem, se aproveitar de uma situação, tal. E isso também tem atingido, com certeza, a igreja, de uma forma geral. Mas isso não tem sido diferente no passado, sabe, gente? Séculos atrás, o povo de Israel, depois de ter passado 70 anos exiliado, vivendo como escravos, parece que eles também tinham se moldado ao sistema babilônico no qual eles viveram submergidos na escravidão durante todos esses anos. E quando eles voltaram, quando o rei da Babilônia permitiu que eles voltassem para a sua nação depois dos 70 anos, ainda não livres, ainda escravos, quando eles voltaram para Israel, eles começaram a reconstrução do templo. O primeiro que eles fizeram é tentar reconstruir o templo. Só que eles tiveram uma grande oposição de parte dos samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de gentil com judeu. E eles tinham a visão religiosa deles era totalmente disturbada da visão religiosa de Israel. Então, assim, eles meio que não se encontravam, não se davam, não se relacionavam de uma forma correta com os judeus na época. E o que aconteceu? Quando os judeus voltaram para Israel, os samaritanos impediram que eles construíssem ou reconstruíssem o templo. E o templo ficou parado. Eles voltaram, o primeiro grupo voltou em 520 a.C. para Israel e ficou parado 18 anos. Eles tentaram construir, foram brequeados e ficaram parados 18 anos. E assim o tempo passou, a construção ficou no esquecimento, e isso foi uma mostra clara da decadência espiritual do povo de Israel e da frieza que eles estavam vivendo, e do medo que eles tinham, né? Eles estavam assolados por esse medo, por essa frieza espiritual. E é diante desse caos, diante dessa situação de pandemia, diante dessa situação de escravidão, né, de domínio dos outros sobre eles, que Deus levanta um profeta para trazer uma palavra de coragem, para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de amor sobre a nação de Israel. E o profeta que Deus levantou na época foi Zacarias. Na realidade, Deus levantou dois profetas no mesmo período, no mesmo tempo. Dois profetas jovens, Ageu e Zacarias. Mas nesta manhã, eu gostaria de ver, e nós lermos o livro de Zacarias, e encontramos aí algumas coisas bem interessantes, porque Deus dá uma palavra para encorajar ao povo, mas também dá uma palavra para reconectar ou reiniciar um novo relacionamento com o povo. Então, esta manhã, o tema de nossa mensagem é tempo de pandemia, tempo de recomeço. Deus sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar, de reiniciar, de nos reestruturar. E agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo e nós lêssemos um texto. E aqui estudarmos alguns detalhes que nos vão ajudar a compreender melhor aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas também. Há um recomeço, como houve para Israel, um recomeço também para você e para mim no meio desta crise, né? E qual é essa chave? Nós vamos ler o livro de Zacarias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, está? Diz assim a palavra do Senhor. No 8º mês do 2º ano de Dario, rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que lhe dissesse ao povo o seguinte: Eu sou o Senhor,
Fiquei muito irado com seus antepassados. Portanto, agora digo a vocês, voltem-se para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados que não deram atenção aos profetas antigos, quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem suas maldades, mas eles não obedeceram. Agora, onde estão seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio de meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês. Mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então, eles se arrependeram e disseram: o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigar por causa de nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor nesta manhã. Eu queria que você inclinasse o rosto e orasse comigo. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu na cruz fizeste por nós. E é por essa ação graciosa que nós aqui estamos hoje adorando o teu nome, Pai. Peço que teu Espírito possa vir ao nosso encontro, que teu Espírito possa abrir nossos corações, nosso entendimento, e que teu Espírito possa encher nossas vidas em este dia, Senhor, de esperança, de alegria, de fé. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe enquanto nós meditamos na tua palavra, Senhor. Traga à luz, Senhor, aquilo que é importante para cada um de nós em este dia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em estes primeiros 6 versículos deste livro de Zacarias, nós podemos ver que Deus chama seu povo para um arrependimento. E assim, e todo recomeço, irmãos, toda retomada da atividade, de qualquer relacionamento, eles são um desafio tanto. Nós estamos vendo, por exemplo, agora aqui na nação, e não só aqui no Brasil, mas em várias nações, que estão começando a ter as retomadas dos trabalhos, das atividades comerciais. Quão complicado está sendo, quão difícil está sendo. Mesmo para nós como igreja. Quão difícil é voltarmos a nos reunir como igreja. Você está percebendo isso? Por que está sendo difícil? Porque o povo está com medo. Porque o povo se acomodou a ficar em suas camas, dormindo um pouco mais. Se acomodou. Então, um recomeço é um desafio. Desafio que vai em confronto com um estilo de vida adquirido em pouco tempo. E não foi diferente com Israel. Não é? Todo recomeço sempre é um desafio. E o chamado ao povo não foi diferente. São momentos de crise, assim, são momentos de dificuldade, que de alguma forma o ser humano fica ou mais sensível ou mais endurecido. Ou mais aberto para as coisas de Deus ou mais cético às coisas de Deus. São momentos de crise que Deus usa para nos mostrar quão importante é sua presença e quanto Ele ama a gente. O povo de Israel estava em uma situação difícil, uma situação bem complicada, tanto financeiramente, emocionalmente eles já estavam deprimidos porque eles tinham sido resistidos e impedidos de construir ou reconstruir o templo, né? E estavam humilhados. Eles voltaram a uma cidade que estava totalmente destruída, os muros estavam caídos, não havia o templo, e eles estavam quase se equilibrando em cima dos escombros. Essa era a realidade do povo que estava lá. Totalmente uma realidade caótica. E essa situação
de impedimento de que eles continuassem a fazer aquilo que eles pensavam que estava certo, trouxe a eles uma situação que fez com que eles desviassem seu olhar daquilo que era primordial na época para Israel, que era o templo, e focassem em suas próprias casas. Ageu diz que eles estavam construindo suas casas e a chamada de Ageu é assim: cara, vocês estão em casas boas e vocês não olharam o templo de Deus. Vocês construindo suas casas, estão cultivando suas terras, mas vocês esqueceram de Deus. Então são momentos de crise que muitas vezes nos moldam a essa situação negativa e fazem com que a gente não consiga mais enxergar aquilo que Deus tem para a vida da gente. E a gente volta todo o seu olhar para uno mesmo. É o que nós vemos na sociedade. Como nós percebemos em estes dias, gente que está aberta às necessidades dos outros e abre mão daquele pouco, do muito que tem para compartilhar, nós também vemos gente que está totalmente centrada nela mesma. Gente egoísta. Gente que é totalmente incrédula. Gente que está querendo aproveitar-se deste momento para tirar proveito para ela própria, mesmo acima daqueles que estão sendo destruídos, ou passando por uma situação difícil. Mas por que Deus chama seu povo ao arrependimento, sabendo que todos eles eram pecadores e rebeldes? Por quê? É claro, meus irmãos, que Deus chama ao povo naquela época, e nos chama hoje ainda, ao arrependimento, porque de fato, seu amor é imensurável, é eterno. Ele ama seu povo, ele ama sua criação, ele ama seus filhos. Tanto que ele entregou seu filho na cruz. Nós estamos participando da mesa do Senhor, da Santa Ceia. E essa é a expressão maior do amor de Deus. Cristo sendo entregue em favor de todos. Mas dentro desse chamado que Deus faz aqui nesse texto, eu queria apontar alguns princípios aqui, ou alguns pontos que vão ser importantes para você e eu pensarmos e trabalharmos isso em nossos corações e usufruirmos disso em nossas vidas e nos alegrarmos com aquilo que Deus tem feito por nós. Então, por que Deus nos chama ao arrependimento? Primeiro, Deus nos chama, ou chama seu povo, por quê? Porque Ele quer ter uma comunhão com Ele. Mas por que Ele chama? Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Um princípio que molda o coração de Deus é a justiça, sua justiça. E Deus é um Deus justo. Olha só o que ele diz aqui. Eu vou ler só uma parte do versículo 2, a primeira parte, e o versículo 6. Diz assim: eu, Senhor, fiquei muito irado com seus antepassados. Primeira parte do versículo 2. Verso 6. Por meio de meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês. Mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então, eles se arrependeram e disseram: o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que nós merecíamos. Deus não concorda em hipótese alguma com que seus filhos vivam separados da sua presença por causa dos seus pecados. Deus não concorda com essa realidade, com esse fato. Não concorda com que você fique longe, distante de Deus por causa dos pecados. E Ele não concordava com que o povo de Israel ficasse distante de seus relacionamentos, de sua presença, por causa daquilo que tinha acontecido. Então Ele mostra, primeiro ao mundo e a todos, né, toda a sua insatisfação e sua ira, não com as pessoas, com o pecado, com a rebelião, com a desobediência. Porém, como Ele é um Deus justo, e sua justiça tem que ser satisfeita, e você, nem eu, nem naquela época o povo de Israel poderiam satisfazer a justiça de Deus, o que Ele faz?
Ele mesmo proporcionou um meio para que nós sejamos justificados e voltemos para Ele. E esse meio é o Evangelho. Não tem outro meio pelo qual nós possamos voltar. Nós não fizemos nada para sermos justificados. Nada, nada. Nós teríamos que ser condenados, não é? Castigados. Mas Deus nos justificou. Não há obra que torne a você ou a mim ou ao povo de Israel na época mais dignos de se relacionar com Deus, a não ser Cristo. E eu queria que agora assim, que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. E olha o que Paulo escreveu com relação à justiça que Deus executa. Verso 16, capítulo 1, verso 16, diz assim: não estou envergonhado do Evangelho ao respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Esta mensagem foi primeiramente pregada aos judeus, mas agora também aos gregos. Verso 17. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. Através da fé. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade e torcem a injustiça. Então, irmãos, assim, o povo de Israel foi chamado por Deus para ser justificado depois de ter sido castigado. E ele estava trazendo sua justiça sobre o povo de Israel. E ele vem dizer: cara, voltem-se a mim. Voltem-se a mim. Se os pais já erraram, voltem-se a mim. Se os pais me rejeitaram, voltem-se a mim. E essa palavra também é para nós. Todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Todos os dias. Jesus vem e fala com a gente: volte-se a mim. Volte-se a mim. O Evangelho, de uma forma total, ele proclama que aquele que recebe da abundância da graça e do dom da justiça reina com Cristo. Cara, você já pensou isso, irmão? Que por o fato da justiça de Deus, você e eu hoje reinamos com Cristo. Olha só, se você está no livro de Romanos, vai lá no capítulo 5. E vamos ler aqui alguns versículos, só para confirmar aquilo que nós estamos dizendo agora. Capítulo 5, verso 15, diz assim: e também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus. Pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. Verso 16. Existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Por um só pecado veio o julgamento e trouxe a condenação. Mas a dádiva veio de muitos pecados. E trouxe a justificação. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos, quando receberam o presente divino da graça e da dádiva da justiça, reinaram em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também a justiça de um só resultou na justificação que traz a vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte.
mas agora reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça. Isto é, dando-nos uma posição correta perante Deus. E como resultado, a vida eterna por meio de Cristo no Senhor. Cara, é uma coisa assim. Não há, como posso dizer assim, não há um valor assim, quantitativo que a gente possa dar, ou que eu possa dar a esse ato que Deus fez. Porque Ele transcende todos os limites, todo o entendimento. Quando eu deveria ser punido, ser morto por causa de minhas transgressões, Deus me deu vida e me justificou em Cristo Jesus. E mais ainda, Paulo diz assim, e vocês agora reinam com Cristo. Reinam com Cristo. Então, meus irmãos, uma primeira característica que se mostra aqui, em o chamado de Deus para seu povo, é sua justiça. Deus é um Deus justo. Ele pune, ele vai punir o pecado. E Ele puniu o pecado em Cristo Jesus. Ele castigou o pecado em Cristo. Então, por isso, aquele que está em Cristo é nova criatura. A justiça veio. A justiça foi feita em Cristo. Então, por causa de Cristo, você e eu somos justificados. Então, uma das primeiras características que nesse texto nós vemos, Deus chama seu povo, Deus nos chama para uma comunhão. Por quê? Porque é um Deus justo. Porque Ele não quer que você fique separado de sua comunhão por causa de um pecado. Não quer. Não quer que sua criação fique afastada, distante de sua presença por causa de um pecado. Então, o que Ele faz? Ele vai à sua criação e diz, voltem para mim. Volte para mim. Volte para mim. Segunda coisa que nós podemos apontar nesse texto está nos versículos 3, na primeira parte também, e no versículo 4. Diz assim, portanto agora eu digo a vocês, voltem para mim. Verso 4. Não sejam como os antepassados que não deram atenção aos profetas antigos, quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades, mas eles não obedeceram. Então, uma das coisas que nós vemos, primeiro, é que Deus nos chama a sua comunhão porque Ele é um Deus justo. Segundo, Ele nos chama para a sua comunhão também, porque Ele é um Deus misericordioso. É um Deus de misericórdia. Ele sempre está pronto para nos dar uma nova oportunidade, mesmo nos momentos de crise. Ele está pronto para que você reinicie sua caminhada com Ele quando você estava caminhando por outros lugares. Quando você, por causa do pecado, se distanciou de sua presença, você tem a oportunidade de voltar a Ele. Por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele não te dá o castigo que você merecia. Ele não me dá o castigo que eu merecia, não. Ele me chama de volta para a sua comunhão. Ele me traz de novo para Ele. Ele ainda mais, Ele não nos dá esperança. Ele não apenas chama para a sua comunhão, mas Ele diz assim, cara, voltem para mim. E eu me vou voltar para vocês. Eu vou estar com vocês. Essa foi a promessa de Jesus para os discípulos. Eu vou estar com vocês até o fim desses dias, até o fim do mundo. Eu vou estar com vocês. Então, assim, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte com relação a esse assunto lá no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 3 ao verso 5, diz assim, nós também éramos como eles, como os mundanos, né? Vivendo apenas segundo os desejos de nossa natureza pecaminosa. Os impulsos primários dos nossos sentidos e de nossos pensamentos. Éramos, por natureza, objeto da severa justiça de Deus, tal como o resto da humanidade. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em consequência desse sublime amor por nós, e estando nós ainda mortos devido às transgressões, deu-nos vida, deu-nos uma vida nova ao ressuscitar a Cristo da morte. Foi somente pela graça de Deus que fomos salvos.
Cara, a misericórdia de Deus se apresenta de uma maneira tão maravilhosa, gente. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus teve misericórdia de nós. Quando você e eu estamos andando longe de sua presença, quando nós nos desviamos do caminho e começamos a trilhar nossos próprios caminhos, Deus em sua misericórdia vem e nos chama de novo. Diz: meu filho, volte. Não seja teimoso, não seja desobediente, não seja rebelde. Volte, volte, volte. Deus continua chamando a seu povo para um relacionamento. E é interessante ver, meus irmãos, que esta palavra, por exemplo, não foi dada para os babilônicos, não foi dada para os gregos, foi dada para o povo que era o povo de Deus e que estava voltando. Mas no Novo Testamento há uma palavra que João escreveu lá no livro de Apocalipse, para a igreja da Odisseia, se eu não estou errando, é para a igreja da Odisseia no capítulo 3, no versículo 20, que nós usamos muito comumente para evangelizar, e diz: eis aqui estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei, tomaremos juntos uma refeição em íntima companhia. Essa palavra não foi escrita para um cara que não conhecia Deus. Essa palavra não foi escrita para um ímpio. Essa palavra foi dirigida para uma igreja, para caras que um dia, outrora, tiveram um relacionamento com Cristo, mas em aquela oportunidade eles estavam sem se relacionar mais com Ele. Jesus estava do lado de fora da igreja. E disse aqui: cara, estou batendo a porta, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. Eu tenho um relacionamento com vocês. Eu estou batendo a porta, abra aí. Por isso o chamado continua dia após dia a cada um de nós, como sua igreja. Ninguém é perfeito. Nós estamos em um caminho de aperfeiçoamento. E em esse caminhar, nós erramos, tropeçamos, caímos, nos afastamos, endurecemos nosso coração, fechamos nossos olhos à realidade de Deus. Mas Jesus sempre está: abra, quero entrar em sua vida. Quero ser primeira prioridade na sua vida. Abra seu coração, abra sua vida para mim. Então, por que Ele faz isso? Porque Deus tem misericórdia. Ele não nos quer castigar, Ele não nos quer punir, Ele não quer lançar seus juízos sobre nossas vidas. Ele quer que você e eu entendamos que Ele nos ama e que voltemos a esse relacionamento. Cara, se vocês compreendem esta última parte desse texto, ele diz assim: entrarei e tomaremos uma refeição juntos em íntima companhia. Algo que eles não tinham mais. E algo que muitas vezes nós não temos mais com Cristo. Então, este tempo de pandemia que nós estamos passando, esse é um tempo de recomeçar. De se reconectar com Cristo. De se reconectar com Deus. Entender que Ele é um Deus misericordioso. E a gente está passando isso tudo porque Ele tem misericórdia de nós. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo. Não é? E essa característica de Deus nunca muda e não falha. Não é? Ele é eterno. Agora, olhe bem o que escreveu Jeremias, que foi um dos profetas que começou profetizando a expulsão, o exílio de Israel. E ele escreve uma coisa enquanto ele estava vivenciando todo esse drama, esses primeiros anos do exílio do povo de Israel, sendo levados para o cativeiro. Lamentações diz assim, capítulo 3, verso del 20 ao 25. Nunca mais esquecerei estes horríveis anos, Jeremias falando. A minha alma passará a viver uma completa vergonha. Mas há ainda um raio de esperança. É que as misericórdias do Senhor não têm fim. Foram as misericórdias do Senhor que impediram que fôssemos consumidos em absoluto. Grande é sua fidelidade.
A sua compaixão é sempre renovada em cada dia. O Senhor é aquilo que eu preciso para viver e é a minha única riqueza. Por isso, nele espero. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. Jeremias, se você lê o livro de Jeremias, muitos historiadores dizem que Jeremias morreu não no cativeiro de Babilônia, mas quando ele fugiu com um grupo para o Egito. E ele foi pressionado por seus próprios conterrâneos, foi humilhado ao máximo e supostamente ele morreu no Egito. Mas ele passou momentos bem conturbados, bem difíceis na sua vida pessoal e na sua vida como ministerial. Mas ele tinha clareza disso. As misericórdias do Senhor, elas são maiores que qualquer coisa e elas não permitem que a gente seja consumido. Se não houvesse misericórdia, só juízo, a gente já era. A gente já era. Então, gente, uma outra característica que nós podemos, ou mencionamos esta manhã, é que Deus nos chama para a sua comunhão, porque Deus é um Deus misericordioso. Você e eu não merecíamos receber vida, nós merecíamos ter sido mortos. Mas Deus é um Deus de misericórdia e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Um último ponto aqui para que nós fechemos esta manhã. Por que Deus nos chama para a sua comunhão? Porque Deus é um Deus justo, porque Deus é um Deus misericordioso, mas também porque Deus é um Deus de amor. É um Deus amoroso, um Deus aliás, um Deus que reafirma seu amor e fidelidade sempre com seu povo. Agora vamos ler o capítulo 1 de Zacarias mesmo, o versículo 3, a segunda parte, e diz assim: e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Apesar do histórico de desobediência do povo de Israel, da rebelião do povo, essa geração que voltou para Israel, era uma geração que tinha nascido em cativeiro. Grande maioria tinha nascido no cativeiro. Eles nem tinham nascido em Israel. Lembra-se que estão voltando depois de 70 anos. O povo saiu com 40, 35, sei lá, algumas crianças também, obviamente, devem ter saído. Mas uma grande parte do povo que voltou era um povo que nasceu em cativeiro, nasceu na escravidão. E essa geração recebeu a oportunidade de quebrar esse ciclo de pecado, quebrar esse ciclo de desconexão de Deus, quebrar essa falta de relacionamento com Deus. E ter um recomeço em sua vida relacional com Deus Pai. O Senhor Deus não estava convocando ao povo, chamando ao povo apenas para reconstruir o templo. Não estava chamando ao povo apenas para reconstruir o templo. Ele estava chamando para uma reconstrução espiritual, para uma reconstrução pessoal. Ninguém pode começar uma obra, eles não poderiam reconstruir o templo apenas porque eles decidiram reconstruir. E Deus não os usaria sem que antes eles vissem que eles tinham problemas, que eles tinham pecados, e eles tinham que se reconectar com Deus. Só nós somos usados por Deus quando Deus trabalha em nossa vida íntima, em nosso coração, em nossa espiritualidade, e quando nós reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos, Deus nos usa com poder. Caso contrário, nós podemos fazer essas obras. Mas são obras. Obras, apenas obras. Deus nos pode usar, com certeza. Mas o que Deus quer, antes que você faça alguma coisa e eu faça alguma coisa, é que nós tenhamos um relacionamento limpo, transparente, fluido, um relacionamento de amor com Deus nosso Pai. Essa vida relacional, essa vida de intimidade com Deus, que nós podemos reconstruir ou construir alguma coisa que Deus quer. Antes disso, nada vai acontecer. Então, lembrem-se, o povo voltou, o que fez? Foi reconstruir o templo. Eles não lembraram dos seus pecados, não reconheceram os pecados, não reconheceram nada. Nada. Eles foram construir o templo e eles foram impedidos por um povo, por um outro povo,
que Deus me usou para impedir de reconstruir. E quando Deus vem e diz assim, cara, vocês estão nesse negócio por causa dos pecados dos antepassados. E se vocês não se voltassem para mim, não tem como reconstruir o templo, não tem nem motivo. Então você volte para mim, eu vou voltar para você. Então, gente, Ele continua nos chamando para a sua presença gloriosa. Não apenas para fazermos coisas, mas para experimentarmos uma vida de intimidade com Ele. As obras são fruto de nosso relacionamento com Deus. Paulo, no livro de Efésios, diz que assim, nós fomos separados para fazer boas obras. Mas quando você e eu fazemos boas obras? Quando estamos conectados com Deus. Quando vivimos em íntima comunhão com Deus. Quando deixamos que o Espírito nos use. E quando deixamos e entendemos que nós temos dificuldade, que nós temos pecado, que nós temos que confessar e rever nossos conceitos e valores e nos conectarmos novamente com Deus. Ele nos chama. Ele está chamando você. Ele nos está chamando como igreja. Voltem-se para mim, eu me vou voltar para vocês. Que área de sua vida você está com dificuldade? Que você precisa se voltar? Em que área de sua vida você precisa deixar que Deus haja, que Deus reconstrua? O chamado amoroso de Deus para com seu povo se materializou quando Ele enviou seu Filho. Não é? Ele disse assim, portanto eu amei o mundo que di aquilo que era o mais precioso para mim, meu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crea, faça obras. Não é? Para que todo aquele que crea, vá a construir templos. Não, para que todo aquele que crea tenha vida eterna. Comunhão com o Pai eterno. Comunhão com o Pai eterno. O chamado de Deus para seu povo não é um pedido de favor, gente. Não foi, povo de Israel, olha, sabe o que, gente? Por favor, né? Pense bem, sabe o que? Vocês poderiam abandonar seu pecado. Sabe o que? Você poderia tomar uma decisão de andar comigo. Não foi. Não foi. Não é uma alternativa também. Nem foi uma alternativa para o povo. Mas foi uma ordem que deveria ser obedecida por todos. Voltem-se a mim. Volte-se a mim. Deus não dá alternativa, meus irmãos. Nós temos que tomar uma decisão diante do desafio, do chamado de Deus. Ele nos chama para essa comunhão plena. Ele nos chama para uma vida de intimidade plena com Ele. E Ele está fazendo isso. Da mesma forma que Ele fez com o povo de Israel naquela época, voltem-se a mim, Ele continua nos chamando, nos continua através da cruz. Nos continua através do sacrifício. Nós, quando vemos esta mesa, nós somos chamados, compelidos. O que Paulo diz com relação à Santa Ceia? Diz, gente, venham, participem da Santa Ceia. Isso é um anúncio daquilo que Cristo fez. Mas, lembre-se, o único impedimento que você tem de se acercar é ver sua consciência. E resolva a sua consciência e venha. Venha, isso é um chamado, isso é um convite. Muitas vezes as pessoas ficam lá, sem participar da mesa. Eu pequei. Não, eu não sei o quê. Começa a colocar grandes questionamentos em sua mente, grandes empecilhos, que fazem com que não participe de uma bênção como é a Santa Ceia. Não é? E o que acontece? Se impedem eles próprios de serem abençoados. Quando esta mesa é um chamado para todos. Venha participar da mesa do Senhor. E esse chamado continua em nossas vidas, gente. Voltem-se a mim. Voltem-se a mim. Deus não quer ficar fora de sua agenda de compromissos. Mesmo nestes tempos de pandemia, Ele quer ser o centro de sua existência. O Senhor quer ser o centro de nos viver. Ele nos deu uma ordem: confiem em mim, me coloquem em primeiro lugar, diz o Senhor. Pois Ele certamente vai cumprir e suprir todas as nossas necessidades e suas promessas. O que for necessário, Ele vai fazer por nós. Mas você tem que tomar um passo de obediência ao desafio que Deus faz para você cada dia. Volte-se a mim. Volte-se a mim. Há um recomeço. Mas esse recomeço precisa de um arrependimento genuíno. Não é? O chamado de Deus nos revela
Sua essência maravilhosa, que se revela através de sua justiça, na sua misericórdia e no seu imenso amor. Atenda o chamado de Deus. O livro do Apocalipse sempre diz, ou Jesus sempre dizia, né? Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito disse. Então, que esta manhã você também possa ouvir aquilo que Deus está falando. Reconheça seus pecados, se tem pecados. E se não tem, fortaleça aquelas áreas de sua vida que estão fortes. Cresça mais ainda naquelas. Mas volte-se para Deus, que Ele vai se voltar para você. Nestes tempos de insegurança, nestes tempos de dificuldade, volte-se para Deus, que Ele estará contigo. Ele está contigo. Respondamos a essa altura, a esse chamado. E usufruamos desse novo começo, desse recomeço de relacionamento com Deus. De repente você não tem um relacionamento quebrado como o povo de Israel estava tendo. De repente o relacionamento é um relacionamento fluido com Deus. Faça com que esse relacionamento seja maior ainda. Cresça em esse relacionamento. Deus sempre está nos chamando. Volte-se para mim. Eu vou voltar para vocês. Volte-se para mim. Eu vou estar com vocês. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé e nós orássemos ao Senhor esta manhã. Amém, Senhor. Muito obrigado por esta manhã mais uma vez. Nós te damos graças por esta oportunidade de podermos estar juntos. Te agradecemos por nossos irmãos que estão nas suas casas. Pedimos, Senhor, que Tu possas abençoar cada um deles também. Senhor, obrigado por os irmãos que aqui estão. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos traz um desafio, que nos chama a cada dia, que nos convida amorosamente, nos atrai com laços de amor para Tu convívio. Senhor, obrigado porque Tu te importas conosco. Tu nos tens amado de uma maneira, Senhor, gigantesca. Não há nem palavras para expressar quanto Tu nos amas. Deus, nós te agradecemos por aquilo que Tu fizeste na cruz. Nós te agradecemos porque, Senhor, a punição que nós tínhamos que levar, nós não levamos. Mas Tu nos justificaste em Cristo. Senhor, castigo Tu não nos diste, Tu tiveste misericórdia de cada um de nós. E ainda tens a cada dia, a cada passo que nós erramos, Tu com misericórdia nos corriges, nos chamas de novo para o Teu relacionamento. Pai, nos abençoe, Senhor. Obrigado por Teu amor, por Teu imenso amor. Senhor, que Tu possas abençoar cada um de meus irmãos que aqui está. Senhor, se há alguma coisa que eles têm que receber, que eles possam ouvir aquilo que Tu tens. Possam ouvir Teu chamado e se voltarem para Ti. E que Tua promessa possa se cumprir na vida de cada um deles, Senhor. E que Tu possas ser presente na vida de Tua igreja e de cada membro dessa comunidade também. Pai, abençoe-nos em esta semana. Que Tu poder, Tua graça, Tua presença nos acompanhe em cada passo, em cada caminhada, em cada relacionamento, em cada ação que nós tenhamos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Bom final de semana, bom domingo, né? Boa semana para vocês, amém?